Vida de Artista apresenta de Silvia Reis, As Entranhas do Sobrenatural. De todos os motivos para se cometer um crime, aquele não escapou do tradicional. É sempre o ódio que motiva a brutalidade, ainda que com todo o aval que as superstições possam lhe dar. A ideia que se faz de uma coisa é mais real do que a coisa em si, quando é acrescida de valores imaginários. A equipe de investigação do caso teve de enfrentar a mescla da fantasia com a realidade, sem se perder entre as ideias dramáticas e as fatalistas. Deparou-se com a beleza de crenças supersticiosas, nunca extintas, em que o heroísmo exclui os vingadores da ilicitude quando, tomados de forte emoção, cometem um crime bárbaro. Os presentes na reunião estavam atentos ao relato sobre o caso que escandalizara toda a gente pela brutalidade do assassínio. Os ouvintes da sala contraíam-se e se inquietavam com as palavras graves do Dr. Aristides Bastos, agente da Polícia Civil, desde que ele começara a narrar os detalhes daquele crime monstruoso. O Colégio Santa Maria das Graças, localizado na área rural da cidade, tem o mesmo princípio ideológico das construções clericais da Idade Média. Fica no topo de uma colina e é cercado de um muro alto que o mantém ao abrigo do olhar de curiosos. Ninguém de fora pode ver o que se passa no seu interior, e daí o surgimento de histórias tenebrosas tão prolíferas como a fértil imaginação da populaça. O colégio é administrado por irmãs religiosas e conta agora com 143 meninas órfãs internadas entre 12 e 16 anos de idade. De um lado do prédio fica a capela onde uma vez por semana são rezadas missas por um padre que vem da paróquia mais próxima daquela região. A mais ou menos 300 metros do prédio do colégio, há um cemitério, que se pode dizer abandonado pela administração pública. O tipo de campo santo que convida a uma viagem ao inferno. Há relatos de moradores da região da aparição de vultos gigantescos. De uma mulher vestida de branco que ronda o túmulo de um velho feiticeiro e de outra que dança entre as tumbas, tocando um pandeiro enfeitado de tiras coloridas. Também são ouvidos choros de crianças e uivos de cães sem que criança ou animal algum seja visto no local. O Dr. Aristide dizia que todas as interrogadas do colégio concordavam que Sara, a menina de 15 anos, que tivera seu rosto destruído pelas chamas de um braseiro, era uma moça tranquila e de semblante melancólico. Mal começou a falar e foi interrompido por uma mulher que se apresentou como maga. O fogo tem um grande simbolismo nos rituais de magia, disse a mulher. Conhecendo o intuito de pessoas que procuram seitas com algum grau de sofisticação somente para se diferenciarem daquelas que consideram vulgar, o Dr. Aristides disse. E já teve grande praticidade para purificar os corpos nas fogueiras da Inquisição. Depois de tirar o paletó em razão do calor intenso que fazia naquele período do ano, o Dr. Aristides começou a andar a passos lentos de um lado a outro retomando seu relato. Disse que Sara era muito retraída, mas a mudança drástica de seu comportamento não fora atribuída a outra coisa senão que a menina tinha sido tomada de forças malignas que a faziam exuberar uma luxúria incontrolável. Soube-se, mais tarde, que desde que Sara conhecera Zilda numa missa, fugia à noite para ir à casa da mulher pulando o muro lateral do colégio num canto onde um raio havia derrubado sua parte superior. Zilda morava com o filho numa pequena casa não muito distante do colégio. O filho Davi tinha 18 anos e trabalhava em algum lugar no centro da cidade. Foi ele que deu a calça a Sara, tipo jeans, que, segundo as internas, foi a causa de sua transformação. O uso de calças compridas no colégio era proibido, mas Sara segredou às suas companheiras de quarto que Zilda lhe recomendara dançar na frente do espelho toda vez que vestisse a calça para que deixasse a sensação de liberdade invadi-la, assim perceberia que não cometia pecado algum. Que absurdo! Exclamou uma mulher num tom de indignação. É inadmissível que ainda hoje meia dúzia de religiosas possa proibir dezenas de jovens de usar determinado tipo de roupa. Antes que começasse um debate sobre direito de proibição de uns aos outros, o Dr. Aristides respondeu firme, mas calmamente, sem alterar sua fala mansa.
A Bíblia proíbe o uso de alguns tipos de tecido, portanto, não há nada de surpreendente que, a exemplo das Sagradas Escrituras, as irmãs religiosas proíbam o uso das roupas que elas considerarem inadequadas para sua instituição. O que deve nos chamar a atenção é que, ao ser proibido como coisa profana, o objeto passa a representar um instrumento das forças do mal. E, para aquelas meninas, foi a calça que levou Sara a fugir do colégio no meio da noite para desaparecer na escuridão do caminho para o cemitério. O que ela ia fazer no cemitério? Perguntou um jornalista. As respostas a essa pergunta foram muito semelhantes. Em geral, cada interrogada fazia suposições baseadas na ideia da calça que rapidamente havia se espalhado entre as meninas do internato. Algumas diziam que Sara, influenciada pelo feitiço, ia se juntar aos espectros gigantescos para servi-los em rituais satânicos. Outras afirmaram que a menina cultuava a cigana do cemitério e levava oferendas para que a entidade lhe trouxesse a paixão dos homens. Algumas suspeitavam que a menina ia de mão em mão entre os homens da região. Existe algum indício de que Sara tenha se tornado uma prostituta? Perguntou a representante da Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude. O pastor evangélico adiantou-se para responder àquela pergunta. As meninas que se entregam à luxúria estão começando a se prostituir cada vez mais cedo. Uma feminista de verdade lançou um olhar severo para ele e observou: a prostituição, meu senhor, não é uma questão de luxúria, é de sobrevivência. As mulheres que fogem da exploração dos patrões arriscam-se a prestar serviço a amantes, porque, entre eles eventualmente encontrará um homem ou mesmo outra mulher que a trate com carinho. A assistente social virou-se para ela e acrescentou: e se meus anos de experiência da vida servem para alguma coisa, posso assegurar que se pode encontrar infinitamente mais alimento tanto para o corpo como para o espírito nos amantes que jamais haverá de se encontrar nos patrões. Inconformado com a banalização de suas verdades teológicas, o pastor insistiu. A Bíblia diz: não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por elas tem repugnância. A feminista tornou com um toque de hostilidade na voz. Além das considerações sobre as repugnâncias do Senhor seu Deus, a Bíblia também diz que as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus porque creram na justiça divina. Depois de assistir àquele interregno improdutivo, o doutor Aristides se pronunciou. Se me permitem, concluo essa questão como uma observação sobre o uso das múltiplas palavras de Deus. A mensagem evangélica que prega o desapego à riqueza é clara na Bíblia, no entanto, os novos cristãos deram uma interpretação de tal modo perversa ao texto bíblico que hoje não apregoam outra coisa senão aquela que estimula a ambição e a ganância dos incautos fiéis ao cristianismo. O pastor se retirou da sala. Logo em seguida, o jornalista precipitou-se em perguntar: houve alguma informação plausível sobre a conduta de Sara? Somente uma das irmãs religiosas, mais arguta, supôs que Sara ia se encontrar com Davi, já que Zilda se mudara. Não se sabia para onde e desde então, os jovens não tinham mais onde se falar, respondeu o agente de polícia. O rapaz era então o suspeito do crime, tornou o jornalista. Com um gesto de concordância com a cabeça, o doutor Aristides exclamou: evidentemente. E foi durante a operação para localizá-lo que soubemos das lendas geradas na região a respeito dele. Diziam que ele era fruto do relacionamento da mãe com algum demônio que ela cultuava. Um velho agricultor chegou a dizer que ele era filho de Satanás e praticava sacrifícios de virgens. Mas foi graças à sua popularidade na cidade, não por suas origens obscuras, mas por sua graça e amabilidade, que o localizamos numa fábrica de roupas, onde trabalhava. Conduzimos o rapaz à delegacia e só o que conseguimos tirar do depoimento dele foi pena. Ao ser informado do assassinato de Sara, nenhuma palavra com nexo saiu mais de sua boca. Repetia que precisava falar com sua mãe, mas dizia não lembrar onde ela estava. Ele não teria a intenção de dificultar a localização da mãe para a polícia? Perguntou a secretária do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado.
Mesmo se assim fosse, isso não retardou em nada a conclusão do caso, respondeu Aristides. Nada ligava Dona Zilda ao crime. Naquela altura eu já estava convicto de que a calça era a chave do mistério. O cadáver foi encontrado nu da cintura para baixo debruçado sobre o braseiro, mas a calça não foi encontrada no local do crime. Ordenei uma busca nos arredores, mas nada foi encontrado na área. O desaparecimento da calça indicava que ela tinha sido levada pelo assassino e evidenciava um interesse específico na peça de roupa. Enquanto explicava, o doutor Aristides punha na mente de todos os presentes naquela sala a suspeita de que o crime não fora cometido no calor da paixão, mas tinha a premeditação da cobiça. Um advogado concluiu. Nesse caso, a punição de Sara pela ousadia de usar uma roupa proibida adquire outro sentido. Exatamente, afirmou o doutor Aristides. Por detrás do julgamento moral feito a alguém que possui um objeto de valor inestimável, como um talismã que, acredita-se, ter poderes mágicos ou sobrenaturais, geralmente está o desejo latente de posse daquele objeto. De qualquer forma, o julgamento moral está ligado aos motivos do crime. As evidências incriminadoras só podem vir dos fatos, observou o advogado. Creio que a tarefa mais difícil nas investigações criminais é de arrancar os fatos da imaginação dos envolvidos no processo investigativo. Quando é preciso apurar os fatos, identificar algo fantástico que por força do sobrenatural possa imiscuir-se no caso serve apenas à confusão. Por isso deixamos para a metafísica a tarefa de explicar o que para nós é inexplicável. O que o senhor quer dizer com algo fantástico? Perguntou uma estudante. O doutor Aristides apontou o homem atrás dela e disse: creio que o professor aqui presente pode exemplificar isso melhor que eu. O professor explicou. É algo como a sandália alada de Hermes que lhe permitia voar, o couro de Leviatã com o qual se podia fabricar armaduras impenetráveis ou, mais próximo do caso em questão, o cinturão de Afrodite que podia fazer-se apaixonar por ela qualquer um que ela desejasse. Depois de agradecer ao professor, o doutor Aristides voltou a falar. Esses são exemplos acabados da existência de algo fantástico, mas temos como infinitamente mais comuns os aspectos mais sutis do sobrenatural, como a premonição ou uma revelação inusitada do além. Por exemplo, tornou a estudante. Quando uma das internas contou-me que havia tido um sonho em que a cigana do cemitério havia levado a calça de Sara para escondê-la atrás da tumba do feiticeiro, determinei uma rigorosa busca no cemitério e depois que o local foi varrido completamente e nada sendo encontrado, considerei meu palpite de que, pela urgência que demonstrou, a menina tinha um propósito de relatar seu sonho. Parecia ter o objetivo de desviar o foco das investigações a fim de se proteger de futuras implicações no caso. A partir dessa minha especulação, recomendei que as buscas pela calça fossem feitas em todos os compartimentos do colégio. Finalmente a calça foi encontrada enrolada dentro de um saco de estopa no velho armário do sótão. Se a calça estava no colégio, lá estava também o criminoso, é isso, doutor? Perguntou o jornalista. Erguendo as sobrancelhas, o doutor Aristides quase lamentou. Entre as 143 internas e as 27 irmãs religiosas, e tínhamos poucas pistas. O legista identificou fragmentos de pele sob as unhas do cadáver de Sara, o que indicava que a vítima tentara se defender de seu agressor, possivelmente causando-lhe arranhões. Porém, estava fora de cogitação colher amostras de DNA de toda a mulherada. Então como chegaram à assassina? Comecei o interrogatório pela menina que me contou o sonho. Devo dizer que a expressão do rosto dela era de pavor quando eu disse que havia sonhado que ela sabia mais sobre o crime do que dissera. Extremamente pálida e trêmula, confessou que ficara entusiasmada com a ideia de dar uma lição em Sara e uma outra colega sugeriu que a pegassem quando ela voltava do cemitério e a levassem para os fundos do prédio. Lá elas tirariam a calça de Sara e a queimariam para libertá-la da maldição da bruxa Zilda. A menina dava feições românticas ao ato criminoso, contudo, em dado momento, parecendo cair em si, começou a chorar dizendo que apenas tinha segurado Sara para que a outra lhe tirasse a calça, mas não esperava que sua colega fosse fazer mais coisas.
O doutor Aristides fez uma breve pausa com uma expressão enigmática no rosto e continuou. Depois mandei chamar a menina que tinha auxiliado na condução de Sara até os fundos do prédio. Ela se prontificou a responder minhas perguntas assim que soube que a outra já tinha denunciado sua participação no crime. Admitiu mostrando grande convicção e mantendo seu rosto com expressão benevolente, que concordava que Sara tivera o que merecia. Devia ser punida por desobedecer à lei de Deus, mas não imaginou que a terceira garota iria muito além de queimar a calça enfeitiçada. Como se ela entendesse que a proibição do uso de calça comprida era uma lei de Deus, disse a feminista como que explicando a si mesma. O doutor Aristides a olhou por um momento em silêncio e depois revelou. Perdoem-me a consideração particular, mas naquele momento asseverei minha ideia de que seria preferível que as internas antes tivessem aula sobre a lei dos homens. Prosseguindo com o relato, o doutor Aristides tinha então o nome da terceira menina que participara do ritual criminoso, que era, na verdade, a acusada de ter colocado o rosto de Sara no braseiro. Ela se chamava Marisa e confessadamente tinha grande antipatia por Sara. Quando Marisa foi chamada a prestar seu depoimento, a expectativa da diretora do colégio e duas irmãs da secretaria que serviam de testemunhas, era de que Marisa se confessasse culpada do crime para que o caso fosse encerrado e a vida no colégio voltasse ao normal. Diferentemente das outras acusadas, Marisa resplandecia com um brilho radioso no olhar quando entrou na sala da diretoria reservada para o interrogatório, vestindo um casaco, apesar do calor intenso. Fez uma calorosa saudação ao agente de polícia, sentou-se cruzando as pernas e perguntou em que poderia ajudá-lo. Certo de que ela era a garota com a qual Sara lutara antes de ter os braços amarrados pelas duas outras, o doutor Aristides disse apenas que ela poderia começar a ajudá-lo tirando o casaco. Depois de resistir com o argumento de que o colégio não lhe proibia usar um casaco, as próprias irmãs religiosas despiram-lhe a força. Com as marcas dos arranhões nos braços à mostra, faltava apenas o exame de DNA para formalizar a acusação. Houve um breve instante de silêncio e depois a estudante perguntou. E a história termina aí? Resta apenas minha consideração final, disse o doutor Aristides. Confesso que foi um caso cujas justificativas que motivaram o crime eram tão fantasiosas que foi difícil acreditar que aquelas três garotas fossem capazes de cometer tal atrocidade sem uma real influência maligna. A maga se pronunciou aproveitando um silêncio do agente de polícia. E não ficou explicado o que provocou o surto de histeria de Sara. O doutor Aristides tirou do bolso um papel e antes de começar a ler o que estava escrito nele, disse. Nesse caso, talvez tenhamos uma explicação para o inexplicável que retirará esse caso das entranhas do sobrenatural para colocá-lo no meio de uma peça anedótica. Dito isso, começou a ler o bilhete. Seu polícia, estão dizendo que eu tenho parte com o demônio e enfeiticei a calça de Sara para levá-la à perdição. Olha, seu polícia, eu não sou bruxa. A calça é que era ruim. O corte da calça era tão ruim que a costura grosseira entre as pernas bolinava as partes íntimas da menina e bastava que ela movimentasse os quadris para que os desejos libidinosos tomassem conta de seu corpo todo. Eu só pensei nisso, seu polícia, quando me lembrei da minha experiência. Eu tive uma calça daquela. Assinado, Dona Zilda. Fim.